Olá, o Pauta Especial está no ar. Hoje o programa vai falar sobre o acolhimento a crianças e adolescentes pelo Estado. Também vamos falar sobre adensamento populacional em Maceió. A ocupação desordenada e sem planejamento urbano traz uma série de problemas e consequências para a capital. Existem 36 mil crianças e adolescentes vivendo em entidades e instituições de acolhimento em todo o Brasil. Dessas, pouco mais de 5 mil estão aptas para adoção. Um número pequeno e que preocupa pelo fato desses jovens permanecerem mais tempo que o necessário sob a tutela do Estado. Quanto mais velhos, menores as chances de conseguir um novo lar. É preciso que haja um acompanhamento maior do poder público e isso deve vir acompanhado de um processo de adoção mais simples. Para falar um pouco mais sobre o assunto, conversamos agora com o juiz estadual da Infância e Juventude, Carlos Cavalcante. É uma assimetria, né, que faz com que a equação deixe o garoto sem chance de uma nova vida. Certamente. As entidades de acolhimento devem ser compreendidas como uma forma de possibilitar à criança ou adolescente a reinserção à família de origem, ou quando isso não é possível, a colocação em uma família substituta, inclusive por meio da adoção. É preciso ter em conta que não se pode furtar à criança ou adolescente a convivência familiar. Ela é fundamental. E essa convivência familiar, obviamente, ela não se faz nas entidades de acolhimento. As entidades são muito importantes, fundamentais, porque nós temos uma desagregação familiar muito grande, inclusive proporcionado em virtude do grande número de pais envolvidos com substâncias entorpecentes, o que impossibilita esse convívio, de modo que as crianças e adolescentes não devem passar nas entidades de acolhimento mais de 2 anos. A unidade, ela substitui, dentro desse processo, como uma unidade de casa de passagem. Ela não tem um ambiente familiar. Por mais que esforço faça o Estado, as entidades, os funcionários, elas não têm o caráter de família. E como disse o texto, quanto mais tempo o garoto passa, a garota passa no lugar, menos chance tem de adoção. Certamente. Nós ainda temos uma cultura da adoção muito restritiva. O que se quer normalmente são crianças com menos de 2 anos. Ainda há uma preferência pelo sexo feminino, muitas vezes preferência também por tipos físicos, e isso faz com que o decurso do tempo diminua assustadoramente a possibilidade concreta da adoção, de modo que uma criança de 9, 10 anos, praticamente em termos percentuais, não tem mais possibilidade de vir a ser inserida em uma família substituta. As entidades de acolhimento, quanto a essas crianças, já trabalham a possibilidade de elas poderem ficar um tempo mais longo nas entidades e poderem se reinserir sozinhas na vida, o que efetivamente traz grandes prejuízos. Qual é a principal dificuldade da reinserção no ambiente familiar, no seio da própria família? Essa, na realidade, é a regra, ou seja, a inserção na família de origem. Só quando isso não é possível, em caráter excepcional, a colocação em uma família substituta. Pode ser, inclusive, com um parente dessa própria família de origem. A grande dificuldade está que, muitas vezes, o Estado não tem condições de suprir as necessidades básicas, fundamentais daquela família de origem. Por exemplo, os pais são drogaditos. Quanto tempo é necessário para que eles se recuperem? Ao mesmo tempo que se pretende a recuperação dessa família de origem, o tempo vai passando de maneira negativa para a criança. É uma equação, como você disse no início, que muitas vezes ela não fecha. Porque se pretende
colocar a criança em uma família substituta, é preciso que a equipe interprofissional, formada por psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, chegue à conclusão que não é possível a reinserção à família de origem. E não é uma equação matemática, porque nós estamos lidando com pessoas, com sentimentos e, principalmente, com o interesse prioritário de crianças e adolescentes. Quando a família não tem condições, né, de atender às necessidades da criança, e até mesmo porque a criança, às vezes, não quer voltar para o seio da família, como é que o Estado age durante esse tempo, até mesmo até os 2 anos de idade que essa criança está nessa entidade? Há um trabalho com a família, por exemplo, reagrupar a família, dotar a família de uma preparação, fazer um curso para um emprego, enfim, existe um trabalho voltado para a família? Certamente. Essas entidades de acolhimento, elas podem ser entidades públicas ou entidades privadas sem fins lucrativos, obviamente. E o trabalho é feito paralelo com a criança ou adolescente, porque para a criança é uma ruptura, e com a família de origem, a fim de proporcionar a essa família os meios mínimos necessários para a manutenção no seu próprio ambiente dos filhos que gerou. Sendo que isso não é simples, não é fácil e principalmente muitas vezes não se realiza num tempo pequeno, que seria o ideal. Há, por parte da equipe, a preocupação de trazer essa família à entidade de acolhimento para que ela passe a conviver novamente com a criança ou com o adolescente e aos poucos vai se fazendo essa reinserção. No entanto, o ambiente familiar às vezes está tão degradado que isso não é possível. Recolocar a criança à família de origem, ao invés de trazer um benefício, vai trazer vários prejuízos e, portanto, o caminho indicado é de uma família substituta, muitas vezes através da adoção. É uma decisão difícil, né? Mas é preciso ser frio nesse momento, até mesmo para dar uma sensação de segurança para o tutelado, aquela pessoa, aquela criança, né? Que está ali colocada até por razões óbvias. Mas encontrar uma família, uma nova família, não é fácil. O senhor disse há pouco que preferências por sexo, critérios da pessoa que está adotando, levam até a preferir cor, sexo. Como é que o juiz decide isso? Na realidade, os adotantes, quando eles se inscrevem no cadastro, que hoje é um cadastro nacional de adoção, eles indicam qual a criança que pretende adotar. Cabe ao judiciário e às demais entidades que trabalham com criança e adolescente fazer com que essa cultura da adoção, essa restrição para a criança que vai ser adotada, ela se modifique, mostrando exemplos construtivos. Por exemplo, a adoção de irmãos. A lei de adoção diz que deve-se dar preferência à colocação dos irmãos em uma mesma família, para que eles não tenham, ao mesmo tempo, duas perdas, a perda da família de origem e a perda do contato de um irmão com o outro. Existem muitas experiências exitosas de interessados, casais, que adotaram irmãos e estão extremamente satisfeitos. Outros que adotaram crianças com algum tipo de deficiência física e ou mental. E também essas experiências foram exitosas. Cabe a todos aqueles que trabalham com criança e adolescente não uma imposição, mas uma mudança dessa cultura, para que as pessoas possam conhecer outros exemplos e verificar que nem sempre há necessidade para o êxito da adoção que a criança seja de pouca idade, de determinado sexo ou com certas características físicas. Outras possibilidades existem e, no final, o que se está levando para a família é um filho
independente dessas características pessoais. Agora, isso tem que ser feito ao longo do tempo, começando pelos cursos para adotantes, que são proporcionados, para que eles se mantenham estimulados a adotar. E ao judiciário, o grande desafio é realizar isso com segurança e no menor espaço de tempo possível. Porque não é possível um outro equívoco, um outro erro, vai trazer para a criança ou adolescente um prejuízo irreparável. Já há o prejuízo de não ter uma família de origem. E se colocar em uma família substituta de maneira equivocada, vai fazer com que essa criança, esse adolescente, provavelmente não se estruture, quer do ponto de vista pessoal, psicológico, e certamente terá grandes dificuldades na fase adulta. Os critérios, eles abrangem resultados financeiros, psicológicos, relação homoafetiva. Como é que o Estado decide aquela criança vai para determinado casal? Perfeito. Primeiro, existe uma ordem a ser seguida, que é a ordem do cadastro. Sempre vai verificar o conjunto de condições. Não são condições exclusivamente financeiras, mas principalmente pessoais e afetivas. É preciso que se encontre uma compatibilidade entre os que pretendem adotar e aqueles que vão ser adotados. É por isso que existe estágio de convivência, existe uma equipe técnica que realiza um estudo psicossocial daquele caso concreto, porque muitas vezes a pessoa, em tese, tem condições de adotar, mas diante daquela situação concreta, ele não está preparado ou a criança não está disponível. O estágio de convivência demonstra que, por algum motivo, aquela relação que deve se construir de pais e filhos, ela não se está aperfeiçoando. Portanto, é preciso procurar uma outra opção. Evidentemente que hoje o judiciário está bem mais flexível. Não precisa ser necessariamente um casal casado, pode ser um casal em união estável, não precisa ser necessariamente um casal heterossexual, já se admite a adoção por casais homossexuais e se admite também que a pessoa sozinha possa adotar, desde que preencha os requisitos legais e a equipe técnica, estudando o caso concreto, indique aquela adoção para o melhor interesse da criança e do adolescente, ela vai se aperfeiçoar. O fato importante que a população deve ter em conta é que grande parte da adoção, a quase totalidade, se faz de maneira exitosa. Isso quer dizer, em última análise, que os adotantes estão felizes e que as crianças e adolescentes inseridas nessas famílias também estão felizes. Esse é o objetivo. Conversamos com Carlos Cavalcante, juiz estadual da Infância e da Juventude. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado e sempre à disposição. No próximo bloco, o assunto é a ocupação populacional desordenada que existe em alguns pontos da capital. Voltamos já.